Há poucos dias, a minha sobrinha voltou dos Estados Unidos e disse que levaria a Jerui para fazer faculdade lá. Para ser sincera, eu também quero que a Jerui estude no exterior. Mas ela não quer. Só quer acreditar em Deus. Nos últimos dias, eu estou com esse conflito interno. Acho que, se ela adquirir mais conhecimento e conseguir um diploma, será vantajoso para o futuro dela. Mas também tenho medo de que ela perca a chance de ganhar a salvação de Deus caso estude no exterior. Estou muito confusa e não sei o que devo fazer. A nossa compreensão da verdade é superficial. Não temos clareza. O que vocês acham dessa questão? Venhui, eu entendo como você se sente. Ao passar a crer em Deus, pouco entendemos a verdade e não vemos esses assuntos com clareza. Isso. É claro que estudar e receber educação é necessário. Mas o mais importante é a senda que escolhemos na vida. Se escolhermos a senda errada, nunca teremos um bom fim e nunca teremos um bom destino. E nossa vida terá sido em vão. Como pais, desejamos um bom futuro para nossos filhos. Isso é natural. Mas o importante é entender com clareza que, se alguém andará ou não na senda correta, vai depender de suas próprias escolhas. É inútil pressionar ou interferir de propósito. Se a Jerui realmente ama a verdade, podemos dar orientação, orar por ela e ler a palavra de Deus para ela. Mas se ela não quiser seguir a verdade, mesmo que você a impeça de ir e exigir que ela siga a Deus, será que isso adiantaria? Eu acho que tudo isso depende das escolhas individuais. Podemos aconselhar nossos filhos a pensar, mas não podemos forçá-los. O caminho para cumprir nossos deveres é ajudá-los a entender a verdade. Certo. Sim, é verdade. Se assistirmos alguns vídeos da palavra de Deus e nos comunicarmos com base na verdade, vamos entender essas questões. Sim. Ei, deixemos que Jaru e Xiao King assistam a isso. Está bem. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana. Teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém a sabedoria sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não tem mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas em comer, beber e buscar o prazer. Poucas pessoas tomam para si a tarefa de procurar onde Deus realiza a sua obra hoje ou de observar como ele preside e organiza o destino do homem. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento subdesenvolvido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência.
Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas não dedicam nenhum só pensamento que seja para colocá-la em prática, assim como também não se sentem motivados a buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Seus absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e tem se tornado a vida das pessoas. Existem outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás usa a boa cultura tradicional de cada nação para educar as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição sem limites. E no fim, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Foi assim que eu fui educado quando era criança. Vamos ler mais algumas passagens da palavra de Deus. Está bem. Está bem. Eu vou ler. Está bem. Está bem. Está bem. Aqui está. O que, afinal, é esse conhecimento? Vocês podem me dizer? Não são regras de vida incutidas nas pessoas por Satanás, ensinadas a elas por Satanás no decurso do seu aprendizado do conhecimento? Não são os ideais de vida elevados incutidos no homem por Satanás? Tome, por exemplo, as ideias das pessoas grandes, a integridade dos famosos, ou o espírito corajoso das figuras heróicas. Ou tome ainda o cavalheirismo e a bondade dos protagonistas e espadachins nas novelas de artes marciais. Sim, é assim. Essas ideias estão influenciando uma geração após outra. E as pessoas de cada geração são levadas a aceitar essas ideias, a viver por essas ideias e a buscá-las infinitamente. Esse é o caminho, o canal pelo qual Satanás usa o conhecimento para corromper o homem. Então, depois de Satanás ter levado as pessoas para essa estrada, ainda é possível para elas adorarem a Deus? O pensamento e o conhecimento incutidos no homem por Satanás contêm algo de adoração a Deus? Eles retêm alguma coisa que pertença à verdade? Eles contêm alguma coisa referente a temer a Deus e evitar o mal? Não, não contêm. O conhecimento humano não contém apenas frases e teorias simples. Há certas ideologias e visões contidas no conhecimento, bem como concepções absurdas de pessoas e os venenos de Satanás. Alguns conhecimentos podem até enganar e corromper as pessoas. E esse tipo de conhecimento é o veneno e o tumor canceroso de Satanás. Quando as pessoas o aceitam, ele entra em suas mentes e elas são corrompidas e mantidas cativas por esse conhecimento. Assim, quanto mais conhecimento as pessoas ganham e quanto mais compreendem, mais difícil é para elas acreditarem na existência de Deus. Em vez disso, elas negam e resistem a Deus. Pois o conhecimento é visual e materialista e ensina você a estudar e compreender as coisas que podem ser vistas e tocadas no mundo. O conhecimento não pode capacitá-lo a compreender a raiz de um problema nem a sentir como ele se relaciona com o mundo espiritual. O conhecimento que as pessoas compreendem está em oposição à palavra de Deus e vai totalmente contra a verdade da palavra de Deus. Não importa. Esses tipos de conhecimento podem causar sentimentos incorretos às pessoas e fazê-las distanciar-se de Deus. Quer acreditem ou não, se podem aceitá-los hoje ou não, um dia vocês irão admitir esse fato. O conhecimento pode levar as pessoas à ruína e pode levá-las ao inferno. Vocês são capazes de entender isso completamente? Sim.
Então, Satanás usa o conhecimento para inundar as pessoas com suas ideias e teorias, para enganar e corromper as pessoas. Isso é um fato. Sem as revelações nas palavras de Deus, nunca teríamos percebido isso. É mesmo. Satanás sempre nos ensina a estudar e buscar conhecimento. E confiar no conhecimento para mudar nosso destino. Mas essa nossa busca não é um dos truques de Satanás? Sim. Isso mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelam o fato de como Satanás usa conhecimento para corromper a humanidade. E permite que a humanidade veja claramente a raiz do mal e a escuridão do mundo. Por que o mundo se torna cada vez mais sombrio e mau? Porque a humanidade adora o conhecimento, nega Deus e se distancia dele. Pouquíssimas pessoas amam a verdade e as palavras de Deus. Isso. Se a humanidade pudesse buscar a verdade e aceitar a obra de Deus, a luz apareceria no mundo e a humanidade seria naturalmente feliz. É mesmo. No passado, só víamos a escuridão e o mal no mundo, e a humanidade foi ficando mais corrupta e depravada. Mas não conseguíamos ver claramente onde estava a raiz do problema. Pela lógica, quanto mais educação as pessoas recebem, mais conhecimento elas deveriam possuir. E melhor e mais elevada deveria ser a moral delas. Então por que a humanidade fica cada vez mais má e depravada? Depois de ler a palavra de Deus hoje, entendemos que esses são os resultados da corrupção da humanidade de Satanás. Isso mesmo. Muito do conhecimento da humanidade existe graças à corrupção e aos venenos satânicos. Ditados do mal e teorias falaciosas como o ateísmo, o materialismo e a evolução. Assim como ideias promovidas e encorajadas por Satanás, o rei dos diabos, como não existe Deus neste mundo. Ou nunca houve um Salvador. Isso. E os que trabalham com a mente governam. E os que trabalham com as mãos são governados. Ser um estudioso é estar no topo da sociedade. Isso. E o conhecimento pode mudar o seu destino. O destino de cada um está em suas próprias mãos. Isso conta? Conta sim. Então, só os homens mais sábios e mais ignorantes não podem mudar e se destacar e trazer honra a seus ancestrais. Essas duas contam. Certo. Quando as sementes desses venenos e leis satânicos estão cravadas profundamente no espírito das pessoas, produzem resultados terríveis. As pessoas começam a negar Deus e a resistir a ele. E lutam contra o destino, confiando no conhecimento e em seu próprio esforço. Seu caráter fica mais arrogante, soberbo, presunçoso, torto, ardiloso, perverso e ganancioso. Ficam inescrupulosas na busca por fama, riqueza e posição. Enganam e usam umas às outras e até brigam violentamente entre si. Não se importam mais com a consciência, a razão, a humanidade e a moral. E a humanidade corrupta se torna cada vez mais sinistra, ardilosa e cruel. As pessoas viram demônios vivos, iguais a Satanás. Não é esse o resultado da corrupção da humanidade por Satanás usar o conhecimento? Quanto mais a humanidade adora e busca conhecimento, mais envenenada por Satanás ela se torna. Mais profunda é a corrupção e mais séria a resistência a Deus. É um fato que todos já vimos. Que quanto mais conhecimento as pessoas têm, ficam mais arrogantes, prepotentes e astutas. Ficam mais sinistras e ardilosas, armam esquemas e armadilhas. É mesmo. Como aqueles reis dos diabos, os líderes do Partido Comunista. Eles, na maioria, são intelectuais. E são todos pessoas conspiradoras e ambiciosas que brincam de política. Para manter posição, fama e interesses. E pelo controle eterno sobre a humanidade. Eles só fazem conspirar e armar para controlar e matar a humanidade. E também dizem que batalhar contra o céu é divertido. Batalhar contra a terra é divertido. Batalhar contra o povo é divertido. Inventam todo tipo de batalhas, obstruindo o planeta e tornando impossível a vida das pessoas comuns. São. Esses reis satânicos querem controlar a Terra e usam o conhecimento científico para criar armas nucleares, mísseis guiados e armas químicas que deixam toda a humanidade em risco de extinção. Essas não são as consequências perigosas provocadas pela adoração e a busca da humanidade por conhecimento? São. Ouvindo a comunicação e o discernimento, eu concordo. Isso. Se as pessoas Lausanne, eu vi o prefeito e alguém da delegacia de polícia indo de casa em casa, obrigando as pessoas a assinarem um papel atestando sua descrença em Deus. Ah, não. Logo estarão aqui. O que vamos fazer? Então, realizar reuniões aqui não é seguro. Temos que... Vamos para a casa da irmã Lívia. Está bem. Vamos. Venham comigo por aqui. Rápido. A irmã Lee nos pediu para limpar o depósito enquanto ela fica de olho lá fora. Terminando, vamos continuar nossa reunião em paz. Irmão Zhu, vamos. Está bem. Irmão Zhang, Hein? vamos procurar umas cadeiras. Vamos.
Acho que a comunicação de hoje foi muito boa, muito clara. Também ganhei muito com ela. Que Graças bom, a então. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, olha, irmão Zhang, eu soube que você é professor e que tem pós-graduação. Você estudou muito, então poderia nos dizer o que acha sobre o conhecimento. Também quero ouvir. Está bem. Bom, se formos falar de como o conhecimento corrompe as pessoas, com certeza eu sou uma das vítimas. Antes de começar a acreditar em Deus, eu acreditava que ser um estudioso é estar no topo da sociedade. E quem trabalha com a mente governa. E quem trabalha com as mãos é governado. Fui inundado por esses venenos satânicos. Venerava o conhecimento. Eu achava que ler e adquirir conhecimento era o único modo de me destacar e ter um bom futuro. Então, estudei com toda a minha força. Então, quando eu me formei, me tornei professor em uma escola federal importante. E logo, me tornei um dos professores mais importantes da escola. E eu me senti excepcional. Eu achei que por ter conhecimento e talento, eu era insubstituível. Eu era arrogante e prepotente e presunçoso. Menosprezava todo mundo que estava abaixo de mim. Aos poucos, todos à minha volta se afastaram de mim e não queriam mais falar comigo. Além disso, por haver um sistema de avaliação antagônico entre os professores, havia sempre conspirações e esquemas. Eram desconfiados e queriam acabar uns com os outros. Eu nem tinha alguém que pudesse considerar um confidente em minha vida. Mais de uma vez eu me perguntei: eu tenho conhecimento, também tenho fama. Então, por que eu não me sinto nem um pouco feliz? Por que, em vez disso, me sinto atormentado? E depois? Depois disso, eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E entendi a verdade depois de ler a palavra de Deus. E só então eu vi como tinha sido profundamente enganado e corrompido pelo conhecimento. Só por ter um pouco de conhecimento, eu tinha ficado arrogante, prepotente e condescendente. Eu não conseguia me dar bem normalmente com ninguém. Especialmente no processo de experimentar a obra de Deus. Muitas vezes eu usava involuntariamente os pontos de vista do meu conhecimento para avaliar e analisar as palavras de Deus. O que me levou a uma compreensão tendenciosa das palavras de Deus e me fez produzir noções sobre isso. Para mim, era muito difícil entender e aceitar a verdade. Mas meus irmãos e irmãs, menos instruídos, tinham uma compreensão mais pura da palavra de Deus. Eram capazes de simplesmente aceitar e obedecer à verdade, e receberam o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Foi aí que eu entendi esta passagem da palavra de Deus. O conhecimento pode se transformar em um muro que o impede de conhecer a Deus e de experimentar a obra de Deus. Pode dificultar que você se aproxime de Deus, pode afastá-lo de Deus. E pode fazer com que você aborde e examine tudo que Deus faz usando sua mente e seu conhecimento. Quando eu vi o dano que meu conhecimento me trouxe, comecei conscientemente a me deixar levar, a buscar a verdade, me concentrar em aceitar e obedecer às palavras de Deus e ver tudo de acordo com as palavras de Deus. Aos poucos comecei a ganhar algum discernimento sobre as toxinas satânicas contidas no conhecimento. E então compreendi o caráter satânico que havia dentro de mim. Deixei de ser tão arrogante, prepotente e indiferente como era antes. Fui capaz de interagir normalmente com meus parentes, amigos, familiares, colegas e alunos. Quando as pessoas à minha volta viam que eu tinha mudado, elas queriam interagir comigo, falar sinceramente comigo. E aquilo me deixou especialmente feliz. Que maravilha. Ótimo. Graças a Deus. Foi a verdade expressa por Deus que me mudou. Me permitiu escapar da prisão do conhecimento. Ganhar a liberdade e me soltar. Tudo isso foi a graça e a bênção de Deus. Graças Amém. a Deus. Através da minha experiência, eu senti que só a verdade pode purificar as pessoas, salvá-las e se tornar a vida delas. E que buscar a verdade é realmente a senda correta na vida. Fantástico. Irmão Zhang, sua experiência é muito prática. É bem melhor mesmo entender a verdade. É. Quem não crê em Deus não tem essa experiência e essa compreensão. Se não crermos em Deus, nem lermos sua palavra e só buscarmos conhecimento, não nos conscientizamos do quanto o conhecimento nos corrompe e nos prejudica. E ainda ficamos presos à busca por reputação.
Sem a verdade, somos extremamente ignorantes e não temos como andar pela senda correta. Exato. Assim, É verdade mesmo. Sem comunicações verdade. assim, Irmã eu Chu, ainda escolheria você o está fim totalmente errado. certa. Quem não crê em Deus confia na busca por conhecimento e erudição para mudar seu destino. Mas, por mais que Satanás os corrompa e machuque, eles não conseguem perceber por que não entendem a verdade. Isso. Eu achava que nunca alcançaria posição sem conhecimento. E que só podíamos confiar no conhecimento para mudar o destino. Eu li, estudei, busquei conhecimento. Meu desejo por fama e posição continuava crescendo. Bem como minha adoração por quem tinha poder e posição, e minha ambição aumentava mais. Mas nunca estive ciente de onde vinham minhas ambições e desejos, nem de quais seriam suas consequências. Agora vejo claramente a escuridão e os conflitos entre oficiais do governo. Este sistema é um moedor de carne. As pessoas fazem de tudo para alcançar o que querem. E dizem, uma mente pequena não faz um cavalheiro e um homem não é nada sem veneno. E os homens devem tentar ser melhores do que seus contemporâneos. O resultado é que eles se tornam reis dos diabos. E são todos punidos por Deus no final. Dá para imaginar o resultado a que todos chegarão. Eles estão andando na senda da destruição. Verdade. Quando vi a escuridão de ser um oficial, senti que eu não estava na senda correta da vida. Então comecei a buscar o caminho certo. Depois, li muito a palavra de Deus e entendi um pouco da verdade. Foi só então que eu entendi como é perigoso buscar o conhecimento acima de tudo. Quanto mais conhecimento temos, mais arrogantes e prepotentes ficamos, e mais ambiciosos. Felizmente, eu aceitei Deus Todo-Poderoso e o julgamento e a purificação nas palavras dele. Foi só então que eu entendi que na vida temos que aceitar a verdade para andar na senda correta. Também experimentei o significado de Deus expressar a verdade para purificar e salvar a humanidade. Isso. Como crentes em Deus, todos sentimos na nossa experiência prática que, quanto mais buscamos e entendemos a verdade, mais compreensão temos das coisas positivas que vêm de Deus. E mais discernimento das muitas filosofias, lógicas, ditados malignos e teorias falaciosas de Satanás e das coisas que ele usa para corromper as pessoas, como conhecimento, fama e posição. Assim, podemos evitar as tentações e a sedução de Satanás e escapar de sua enganação, sua corrupção e seus danos. Quando entendemos a verdade, nossas visões e ideias sobre a vida, o mundo e todos os tipos de pessoas, assuntos e coisas mudam. Entendemos como as pessoas devem levar vidas valiosas e quais buscas são significativas. Ao entender a verdade, ganhamos a compreensão do fato de que Deus governa o destino da humanidade. E conseguimos obedecer à soberania e aos arranjos de Deus sem lutar contra o destino de modo arrogante. Isso mesmo. E em nosso espírito, ficamos seguros, temos em quem confiar. Quando buscamos a verdade e trabalhamos para sermos honestos como Deus exige, podemos obedecer e adorar a Deus, receber suas bênçãos e sentir paz e alegria em nosso coração. Essa não é a vida mais feliz possível? É sim. Viver assim é a maior felicidade que eles possível. Vamos ler uma passagem da palavra de Deus. Está bem. Irmã Chu, tome aqui, leia você. Somente se conhecer a Deus e detiver a verdade é que alguém vive na luz. Só quando mudar a sua visão do mundo e visão de vida é que ele muda fundamentalmente. Quando alguém tem um objetivo de vida e se comporta segundo a verdade, quando se submete totalmente a Deus e vive pela palavra de Deus, quando se sente seguro e iluminado no fundo de sua alma, quando seu coração está liberto da escuridão, quando vive de forma completamente livre e restrita na presença de Deus, só então é que esse alguém vive uma vida humana verdadeira e se torna uma pessoa que detém a verdade. Além disso, todas as verdades que você detém vêm da palavra de Deus e do próprio Deus. O governante de todo o universo e de todas as coisas, o Deus Altíssimo, o aprova como um homem de verdade que vive uma vida humana verdadeira. O que poderia ser mais significativo do que isso? Tal é a pessoa que detém a verdade. Estou vendo outra boa passagem da palavra de Deus. Jaruí, leia você. Está bem. Aqui. Se as pessoas experimentarem até chegar o dia em que sua perspectiva de vida, o significado e a base de sua existência tenham mudado completamente, quando elas tiverem sido modificadas até os ossos e se tornado outra pessoa, não vai ser incrível? Essa é uma grande mudança, uma mudança marcante. Só quando se desinteressar de fama e fortuna, de status, dinheiro, prazer e luxos do mundo, quando puder renunciar facilmente a essas coisas, você terá a semelhança de um ser humano. Aqueles que no fim serão tornados completos são um grupo como esse. Eles vivem para a verdade
vivem para Deus e vivem para o que é justo. Essa é a semelhança de um ser humano verdadeiro. Amém. As palavras de Deus explicam tudo tão É mesmo. claramente. Depois de Entender ouvir a as palavras de verdade, Deus, meu receber a coração se aprovação de iluminou. Deus é a coisa Essa é mais a senda que significativa na devemos nossa seguir, vida. não é? É. Viver assim A palavra não é de Deus é a verdade. Agora todos sentiram, não é? Quando lerem a palavra de Deus, seu coração vai se iluminar, vão entender a verdade e ver as coisas claramente. Quando as pessoas estão perdidas, precisam que alguém aponte o caminho. Quando lemos a palavra de Deus, ele nos lembra e aponta o caminho para que possamos entender a verdade. As palavras ditas por homens não têm valor. Mesmo que uma teoria seja evoluída, ela não é a verdade. Então, não ler a palavra de Deus é a maior tolice e a maior ignorância. É verdade mesmo. Agora todos nós vemos claramente o valor de acreditar em Deus e buscar a verdade. A verdade é inestimável. A verdade não só aponta claramente a senda que as pessoas devem tomar na vida, ela purifica a corrupção nas pessoas, muda as pessoas e o caráter da vida delas. Só obtendo a verdade e vivendo sob ela, podemos viver uma vida realmente significativa e valiosa. Obter as bênçãos de Deus é a coisa mais valiosa da vida. O conhecimento só nos consegue uma boa posição. Podemos ser oficiais, ganhar poder e status, mas se não resolvermos nosso caráter corrupto, podemos fazer coisas mais cruéis quando alcançamos o poder e entraremos numa senda sem volta. É verdade. Então, haja o que houver, entender a verdade ainda é a coisa mais importante da vida. Amém. Ainda temos que seguir Deus para caminhar na senda da luz. verdade. No fim, ganhamos a salvação de Deus e um lindo destino. Só essa é a verdadeira felicidade. Amém. Isso. Buscar a verdade é importante mesmo. Entender a verdade é muito importante para nós. É isso mesmo. Antes eu achava que, com conhecimento, podíamos encontrar um bom emprego, uma boa posição. E as pessoas iam elogiar, aprovar e nos respeitar. Por isso queríamos que a Gerui fizesse uma faculdade famosa para ter um futuro melhor. Mas ao crer em Deus e ler suas palavras, eu entendi que o conhecimento não é a verdade e que ele não salva ninguém. É verdade. O conhecimento vem de Satanás. Quanto mais as pessoas têm conhecimento, mais corruptas ficam. Mais vivem como um demônio e menos semelhança humana têm. Isso mesmo. Principalmente aqueles que estão no poder. Todos têm conhecimento. Mas a humanidade e a personalidade deles são mais corruptas e mais do que as de qualquer um. São gananciosos e pisam uns nos outros, sem dó na luta por poder e benefícios. O velho ditado está certo. Se os trilhos da ponte são tortos, a estrutura também está. Gente comum segue os oficiais aonde quer que eles vão. O mundo está se tornando cada vez mais sombrio, perverso, degenerado e imoral porque os oficiais do governo e quem está no poder levam as pessoas por essa senda. É verdade. Agora, eu vejo claramente que seguir o conhecimento é uma senda sem volta para a destruição. Só crendo em Deus e buscando a verdade, as pessoas podem escapar da enganação, corrupção e dos danos de Satanás. Viver uma verdadeira semelhança humana e receber as bênçãos de Deus. Isso mesmo. Graças a Deus. Maravilhoso. O Hong Bin tem um bom entendimento das Tem coisas. sim. Já que estamos falando disso, também tenho uma experiência sobre como o conhecimento corrompe e machuca as pessoas. Nos últimos anos, embora minha mãe me forçasse a estudar, a verdade é que eu também sentia que o conhecimento era muito importante. Eu andava com livros o dia todo estudando para ficar em primeiro lugar e passar numa faculdade famosa. Eu ficava ansiosa, achando que estava perdendo tempo e que me superariam nos estudos. Viver assim é horrível e exaustivo. Agora que eu ouvi sua comunicação, eu finalmente entendi que tudo isso foi causado por eu ser manipulada e corrompida por Satanás. Agora tenho instrução suficiente para viver. Então não preciso mais buscar conhecimento. O conhecimento não é a verdade. Ele pode conseguir status e posição para uma pessoa, mas ser oficial não é um futuro de verdade. É verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. Amém. E é melhor entender a verdade. A partir de agora, eu quero acreditar em Deus e buscar a verdade. Perfeito. Graças a Deus. Gerui, você fez a escolha certa. Seu pai e eu te apoiamos. Hoje, depois de ouvir tanto da palavra de Deus Todo-Poderoso e as comunicações de vocês, meu coração está mais iluminado. Se eu não acreditasse nem lesse as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvisse vocês, onde entenderia essas verdades? Graças a Deus. Agora eu entendo que buscar o conhecimento é perigoso. Buscando o conhecimento, você pode conquistar uma posição, mas não a verdade. Você ainda vai ser uma pessoa corrupta que resiste a Deus. E no fim vai para o inferno e será punida. Não vai ter um bom destino ou futuro. Isso. Só buscando a verdade e sendo capaz de obedecer a Deus e adorá-lo, podemos viver na luz e ter um futuro de verdade. De agora em diante, vamos acreditar em Deus e segui-lo.
Não importa que perseguição ou sofrimento passemos, vamos confiar em Deus. E não haverá nada que não possamos superar. Seguindo Deus, seremos capazes de entender a verdade e viver uma semelhança humana. Isso é viver uma vida significativa. E é assim que se alcança a aprovação de Deus. É verdade. Graças a Deus por sua orientação e em nos permitir entender os perigos do conhecimento.